extremamente amadora. Ali, a escolha do português Pepa também foi assunto da coletiva. Vamos ver e depois eu queria ouvi-lo. O Pepa, pelo histórico recente e de trabalhos que ele fez, é um treinador com energia, com uma capacidade de liderança muito interessante e, além disso, um cara extremamente estudioso. Então, o Pepa, ele vem para o futebol brasileiro já conhecendo muito do futebol brasileiro. Ele vem para disputar o Campeonato Brasileiro já conhecendo muito do Campeonato Brasileiro. E ele vem com uma estrutura de apoio, que é nosso staff interno, para fazer com que qualquer tempo de aprendizagem que seja necessário seja encurtado. Então, foram essas características que a gente foi buscando e identificando para nos dar segurança sobre essa decisão. Características buscando, identificando, Ali, e num trecho da entrevista ontem, ele disse que foi perguntando a algumas pessoas que conheciam Pepa sobre características, etc. e tal. O que me parece é que não há um profundo conhecimento e convicção, isso veio com o tempo, de acordo com as informações que você foi levantando. Eu acredito que assistindo algumas coisas do Pepa, a coisa foi avançando. Agora, ele falar que o Pepa é um profundo conhecedor também do futebol brasileiro, do momento atual do futebol brasileiro, bom, a gente fica difícil acreditar, né, Ali? Porque a maior, muito boa noite já, né? Boa noite. É o que eu queria ter falado na hora que você chegou, mas aí eu tava no ar. Você é muito bonzinho, generoso, HG. O que o Cruzeiro perdeu de mais valioso nessa história toda, a loja do mito aí, ó, foi a credibilidade. Esse não foge. Hã? Foi a credibilidade, porque a partir do que aconteceu, a gente vai ouvir esses caras que são ótimos profissionais falando, a gente vai falar, será que é verdade o que eles estão falando? Eles perderam a credibilidade. Você entendeu? Porque até ontem eles estavam falando uma coisa que não era verdade. Então agora, será que o que ele está falando agora é verdade? Então são caras muito bons, muito preparados, inclusive nesse processo aí de seleção do Pepa, foi muito cuidadoso, mas o que é verdade a partir de agora a gente não sabe. Então perder a credibilidade é uma coisa muito séria, foi a maior derrota da SAF até agora. E outra coisa, eles se enganaram, se iludiram, eles não ficaram com o Pesolano. Eles não ficaram com o Pesolano no Campeonato Mineiro. Esse não é o baita treinador que dirigiu o Cruzeiro brilhantemente no ano passado. Esse não era o Pesolano. O Pesolano inteligente, o Pesolano agressivo, o Pesolano participativo, eles não ficaram com o Pesolano. Eles ficaram com um esboço, ficaram com um genérico, com o rascunho, porque o cara não estava ali de alma e coração. Então eles perderam a credibilidade e não ficaram com o treinador, é mentira. O Pesolano é muito melhor do que isso, mas muito melhor. Tanto que você vai ver a carreira dele daqui a pouco deslanchando lá na Europa, você não tem a dúvida. Então, acho que foram duas derrotas gravíssimas que a gente não espera de gente tão competente quanto as que o Cruzeiro tem hoje no seu comando e que eu confio nele. Acho que eles acertaram muito mais do que erraram. Só que nessa aí, eu começo a ficar em dúvida. Então, assim, até recuperar a confiança, não é minha que se dane, do torcedor, você vai colocar em xeque. Ele estudou o campeonato? Essa decisão foi tomada quando? Em dezembro ou contra o Pouso Alegre? Quer um exemplo disso? Qual foi a melhor partida do Cruzeiro nesse ano? Não foi contra o Atlético? Contra o Atlético. 5 dias depois deles tomarem a decisão de tirar o Pesolano do time. 5 dias antes. 5 dias depois. Depois, o jogo contra o 5 dias depois. Pouso Alegre foi numa terça-feira. Então, teve o Pouso Alegre, 5 dias depois foi a melhor atuação do Cruzeiro. Sim. Olha que loucura. Então isso é muito grave e agora eles são muito bons, né? É que essa situação aí, não dá pro menino driblar. Ele não tem como driblar. Ele não tem como sair dali. Mas eles perderam a credibilidade e ficaram sem o Pesolano. Teve uma oportunidade, acho que foi em 2015, que o Marcelo Oliveira foi sozinho para uma coletiva. Depois do jogo contra o River. Depois do jogo contra o River. Derrota aqui por 3-0. A gente já estava no ar aqui, na oportunidade, nos donos da bola. E foi uma coletiva muito estranha, porque deixaram ele ali sozinho para... Era uma despedida, né? Para se despedir e tal. E por isso eu disse no bloco anterior aqui, Valu, que eu acho que num momento como esse aí, quem tinha que chegar para falar não era o Pedro, cara.
Eu entendo que é o cargo dele, ele tem as responsabilidades dele, mas eu acho que é algo muito grande para a exposição dele. Eu acho que o Paulo André deveria estar ali para falar com a imprensa, que aliás ele faz isso muito bem. O Pedro, eu acho que foi meio que uma HG, mas só meio que uma coisa. covardia deixar ele ali para algo tão grande. E só para fechar, nós criticamos tanto aqui as improvisações do Pesolano, né? Sim. Tirar o Bruno Rodrigues de um setor onde ele rende, meter ele como lateral, ou como ala, como queira e tal. Ô, gente, vocês improvisaram um treinador 40 dias aí. Vocês improvisaram um treinador. Nós criticamos as improvisações do Pesolano. Vocês improvisaram um treinador por 40 dias. Num ano que o Cruzeiro não tem margem de erro, gente. Isso é muito sério. Ô, HG, mas só um ponto, eu acho importante frisar isso. O Paulo André não é um funcionário do Cruzeiro, ele é um funcionário do Ronaldo. Ué, mas da a empresa SAF é do de Ronaldo. quem? Não, mas aí se fosse pra exigir que alguém falasse, eu acho que teria que ser o Ronaldo. Ué, mas pera... Ou então o CEO do Cruzeiro, que é o Gabriel Lima, ou o próprio Pedro Martins, Não, que é o tudo diretor bem, de futebol. eu tô dizendo é que o eu seguinte... acho que o Paulo André não teria essa Mas obrigação. o clube hoje tem E olha que eu dono, nem Thiago. acho, e olha que eu nem acredito que o Paulo André faça o melhor dos trabalhos. Thiago, mas as decisões do não é uma Cruzeiro são responsabilidade tomadas dele pra pelo mim. Paulo André, ô Thiago. Por mais que ele... Por que na boa é o Paulo André e quando é numa situação Mas dessa é que não é? ele é um funcionário do Ronaldo. Então, e quem é o dono do Cruzeiro é o Ronaldo. Então que seja o Ronaldo Então, mas se responsável a falar. ele... Não, mas tem situações, por exemplo, que são institucionais Mas aí o que, CEO, que tem o o Gabriel Lima Ronaldo pra fala. isso. Não, eu não estou dizendo que o Ronaldo não deveria falar, não. O Ronaldo fala na live dele, fala lá com o Gentili, fala com o Serginho Gross, mas não vai falar numa situação dessas aí. Mas põe um desses grandão lá do lado dele, pelo Só que, menos. porra, pô. deixar o moleque ali sozinho, cara, pra segurar uma bronca dessas. É que, por exemplo, eu não acredito que nesse caso, e aí, sinceramente, eu acredito que alguém... Desculpa até te interromper, Não, Valor, é só fica vez de à falar. vontade. Não, Se desculpa, tivesse, tá alguém puto. se tivesse que alguém falar nesse momento, que fosse o Gabriel Lima, que fosse o próprio Pedro Martins, ou o Ronaldo, enfim. Mas eu, Thiago, não colocaria neste momento o Paulo André. Nem o Paulo André, nem o Elias, que são funcionários do Cruzeiro. Do Cruzeiro não, do Ronaldo. Eles são funcionários do Ronaldo, eles não são funcionários do Cruzeiro. Eles participam ativamente com o Ronaldo em algumas decisões, mas eles participam aqui, participam no Valladolid. Eu acho que agora Thiagão. tinha que ser alguém que estivesse 100% na Thiagão. cabeça do Cruzeiro. Para mim, a escolha do Pedro Martins era Thiago, ideal naquele momento. Eu tá do acho lado que o do Paulo sentido que o Pesolano. HG está falando é o sentido de duas pessoas do Cruzeiro estarem ali, porque algumas respostas poderiam ser divididas ou respondidas por outras pessoas. O Gabriel Lima. E eu acho que numa situação... Gente, Pedro daquela- Martins não toma decisão no Cruzeiro. O gente. Gabriel Lima, que é CEO do Pedro clube. Martins não toma mas que decisão. estivesse alguém Mas ele, ao lado, mas ele sabe? é o cargo mais alto ligado ao Eu tô futebol. com o Mas, nessa. mas a decisão... Tudo gente, bem, a eu decisão... concordo com você. Vamos lá. Vocês acham que a manutenção do Pesolano até o jogo do final de semana partiu do Pedro Martins? Não, é o Ronaldo. Claro que não. Ele é a maior esfera dentro do Cruzeiro. Então, não se então num discute isso. momento como esse aí, quem tem que ir lá dar explicação é quem decide. É quem chegou e falou assim, ó, tá feito, ele fica até o Campeonato Mineiro. Aí a pergunta que eu te faço, Valu, vamos imaginar aqui um cenário. O América passa, ganha, o Cruzeiro passa, ganha e vai à final. Aí vai jogar a final daqui 15 dias. Pepa teria uma semana, eu vou até antecipar a resposta. Pois é. Aí pega, ganha do Atlético e é campeão Cruzeiro. Uou, campeão, Pesolano campeão. Acabou a festa do título aí, chegou gente, olha, eu agradeço pelo título aí, mas tô saindo, agradeço e tal. Os caras iam falar, o Cuca 2 aí, ó. Ganhou pra sair bonitão, né? Pra sair gostosinho, o cara tá metendo... Cara, olha o tamanho do problema. Eles chamaram muito mais responsabilidades para eles. E eu repito, eu já disse ontem, o Paulo Pesolano errou tudo esse ano que ele tentou fazer, tentando acertar. Mas eu, sinceramente, já havia tirado uma carga importante de responsabilidade dele no processo, porque ele foi extremamente franco com as pessoas responsáveis pela gestão do Cruzeiro, de não estar focado, de sentir, ele se sentia até cansado, ele falou um pouco disso. 6 anos já da carreira profissional, enfim. Eu só acho que atraíram uma responsabilidade, aumentaram ainda muito mais algo que já não precisava. E, na minha opinião, a missão que o Pepa tem esse ano é infinitamente maior do que a missão que foi dada ao Paulo Pesolano. A carga para direção eu assino embaixo, Valu. Mas eu não sei quanto que eu consigo tirar da carga do Pesolano, não. Eu tô deixando a dele, ele assumiu. Eu não tô eximindo ele do futebol ruim. Porque você já veio que trabalhar aqui, várias vezes você estava mal. Sim. E quem tá ali não tem nada a ver com isso. Perfeito, mas só
eu acho que fica muito mais na conta esse Cruzeiro, na conta daquilo que a direção bancou, tá? É só isso, eu não tô tirando, ele não acertou nada, ele não é que ele não tem culpa de nada, não. Ele é o responsável por escalar, por jogar e quis ficar também, ok. Mas eu acho que o pessoal chamou muito mais do que precisava com essa decisão aí.